Olá, despertos, tudo bem com vocês? Vanessa Ferreira do canal Eu Desperta. E antes de começar a história de hoje, que eu vou tentar que seja muito curtinha, porque teve gente que disse que o vídeo passado ficou muito longo, então hoje eu vou ser mais rápida. Primeiro eu quero agradecer os despertos que trouxeram outro desperto. Eu não sei quem foi, mas eu sei que eles aumentaram em 91. Tô com 97 e conto com vocês. Só faltam 3 até o fim de março pra gente ter 100 despertos. Por favor, tá bem? Conto com vocês. E hoje, o que eu vou falar hoje? Sobre o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre o desapego. Que eu acho que nessa altura que a gente tá vivendo, da quarentena, da pandemia e tudo mais, o desapego é extremamente importante. Porque quanto mais apegada a pessoa mais sofrimento ela vai ter de soltar certas coisas, certos luxos, certos modos de vida, porque essa coisa da gente ter que ficar dentro de casa, a gente não tem muitas coisas, pode ter comprar e fazer, não sei o que, mas por que vai comprar roupa, que vai comprar sapato, você tá aqui fechado dentro de casa, né? E o vírus também é democrático, rico, pobre, ele não diferencia. Então, é um lado positivo de tudo isso, mostrar-nos as coisas e mostrar que realmente somos todos iguais. Então, o conto de hoje e o assunto de hoje é sobre o desapego. Eu sei que para muita gente é extremamente difícil desapegar de pessoas, do material, do bem material, é extremamente difícil desapegar disso. E agora, com a pandemia, com a quarentena, as pessoas que são muito apegadas a outras pessoas que de repente tem que ficar longe, deve ser um sofrimento enorme. E eu aconselho que comece a trabalhar a calma e a trabalhar o desapego. Que agora a gente está separado, mas chega um dia que as pessoas partem, porque a gente está aqui de passagem e uma hora ou outra a gente vai partir. Então, quanto menos desapegado formos relativo a pessoas e a bens materiais, menos a gente sofre. E o conto que eu escolhi para hoje, que eu achei assim muito engraçado e é curtinho, é assim, é sobre um homem da Índia que queria se desapegar, queria estudar o desapego com um mestre. Então ele se despojou de todo o material, de tudo que ele tinha, da casa, do carro e das coisas, despojou-se de tudo isso e saiu pela Índia a procurar um sábio para ele seguir e para ele estudar o desapego e melhorar e crescer. Então ele andou para aqui, andou para ali e um dia ficou sabendo de um sábio que morava ao pé do Himalaia, que disse que era muito sábio e era completamente desapegado do material, das coisas do mundo. E ele falou assim, é com esse sábio que eu quero aprender a me desapegar. Só que ele doou tudo, ele deu tudo, deixou tudo, só ficou com 2 tangas, aquelas tangas que se usa na Índia, igual o Gandhi usava. Ele levou 2, uma para ele usar e outra para ele lavar, para ele trocar para que fosse preciso, né? Uma era o backup dele. Então ele andou por ali, até que chegou à casa do sábio. Só que não era uma casa, era um palácio, era uma estância linda, sabe? Com jardins, com fontes, com assim, tudo o mais luxuoso possível. E quando ele chegou lá, ele falou assim, mas o que é isso? Né? Se o homem estuda o desapego, ensina o desapego, tá aqui nesse luxo, nessa coisa toda. Só que ele chegou e já começou a pôr um monte de coisa na cabeça, porque é o normal, né? Primeiro a gente julga, depois a gente sabe o que se passa. E o homem ali, super confuso, chegou, bateu no portão, perguntou se ele quer a casa do sábio XPTO, e o servo disse, sim, é aqui, faça o favor de entrar, ofereceu-lhe um banho, tudo no maior luxo possível, um banho, comida e tal. E ele falou assim, olha, já que eu tô aqui, emprestaram-me esse roupão, eu vou lavar as minhas tangas, vou deixar aqui secando, e enquanto isso eu vou, né, depois de comer, tava lá todo tranquilinho, falou assim, agora eu vou lá ver a palestra do mestre para ver o que ele fala, porque ele é tido assim como tão maravilhoso sobre o desapego. Então ele estava lá sentado a olhar para o mestre, já estava com a barriguinha cheia, já estava tranquilinho a olhar e continuava a pensar, fogo, esse filho da mãe prega o desapego e tá aqui a viver nesse luxo imenso, né, com criados, com servos, com tudo.
E no meio da palestra, o que que acontece? Chega um dos servos, um dos empregados a correr e a dizer assim: mestre, mestre, o palácio está pegando fogo, tudo está a ser destruído. O mestre nem pestaneja. Na calma que ele estava, ele continua. E o aprendiz levanta desesperado e diz assim: as minhas tangas, eu vou perder as minhas tangas. Eu adorei. Por quê? Porque retrata o julgamento e o desapego numa coisa só. Ou seja, o mestre que tinha tanto não ligava para nada. E ele que tinha tão pouco e estava à procura de aprender mais sobre isso, não tinha aprendido nada. Então, como eu já disse, nessa fase, quarentena, pandemia, trabalha o seu desapego. Observa a tua volta, vê o que realmente é importante. Eu tô sempre a dizer isso, realmente importante, porque tem muita gente que não sabe o que é realmente importante. Hoje em dia tá lá na internet promoção de sapato, de roupa, disso ou daquilo. Eu olho para aquilo e falo assim, mas pra quê? Pra que eu vou comprar isso agora? Eu não preciso, né? E lá na frente também, depois que passar essa confusão, a gente vai ver que não precisa. Que a gente acumula coisa sem precisar, quer preencher um vazio qualquer com coisa material. E não é isso, né? Eu acho, é o que eu falo. Nesse momento que a gente está vivendo agora, é o momento de despertar, de descobrir as coisas e ver o que realmente importa e o que realmente é verdadeiro na tua vida, tá? Então, bora desapegar, bora despertar e bora desapegar, ok? Esse ficou curtinho, mas eu acho que consegui passar a mensagem, agradecer do fundo do coração pelos despertos e continuo o desafio. Agora são só mais 3 despertos, consegui mais 3, a gente chega aos 100 e cumpre a nossa meta de 100 até o fim de março. Conto com vocês. Desapeguem, deixem, largue. Fique só o que é importante, que na verdade é o que a gente tem aqui dentro. O importante é ser e não ter, tá bem? Pensem nisso. A pergunta, agora que tô aqui toda empolgada, a pergunta pode ser assim: e você, tá preparado para desapegar, para deixar ir? Pensa nisso. Amo vocês, foi rapidinho, mas como eu disse, acho que eu consegui deixar uma boa mensagem. Um grande beijo, amo vocês e uma ótima semana e muito desapego nessa vida. Beijo, tchau, tchau.